O versículo 26, perdão, o versículo 27 diz: Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Nós encontramos algo semelhante também na carta aos Efésios, no capítulo 2. Versículos 8 e 9. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Creio que existem algumas diferenças entre os textos. Uma delas é que, aqui na carta aos Romanos, a referência é mais especificamente às obras da lei. Aquela lei, né, que nós estudamos bastante nesses dias sobre ela. E aqui na carta aos Efésios talvez seja um pouco mais abrangente, se refira às obras em geral, né? Mas eu creio que o princípio estabelecido aqui é o mesmo. A salvação, aqui em Efésios, ou a justificação, aqui em Romanos, é pela fé e não pelas obras. Porque se fosse pelas obras, nós teríamos menos motivos para agradecer a Deus, menos motivos para louvar a Deus, ao Senhor Jesus, pela sua obra, menos motivos para adoração e mais motivos para nos exaltar a nós mesmos, né? Para nos considerar numa posição elevada. É claro que não é só por isso, né? A salvação não é pelas obras, porque isso seria impossível. Mas é interessante que Paulo menciona isso em 2 textos, pelo menos, né? Sobre o risco da vanglória. Então, imaginemos uma situação prática, né? Vamos supor que a nossa salvação fosse realizada 99% por aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz e 1% pela nossa própria obra, pela nossa perseverança, pela nossa dedicação, né? Um dia, quando nós comparecêssemos diante de Deus, quando nós estivéssemos no céu, nós íamos dizer: bom, eu estou aqui, em parte pelo que Jesus fez, mas em parte pelo que eu mesmo fiz, né? E essa situação ela é absolutamente impossível. Não há essa possibilidade de nós compartilharmos com o Senhor de nem 1% daquilo que Ele fez. Tudo foi feito por Ele, né? As obras não concorrem em absolutamente nada. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é para o fato de que muitas vezes, né, muitos de nós, aqui eu creio que não, né, mas, enfim, por aí existem muitas pessoas que, se nós perguntássemos: a salvação é pelas obras? Elas diriam que não, não é. Porque a palavra de Deus diz claramente: não é pelas obras. Mas, se perguntássemos: e você acha que alguém pode perder a salvação? Muitos vão dizer que sim. E dizer que sim, nesse caso, dizer que sim, é possível perder a salvação, significa dizer que a salvação é pelas obras, né? Porque para eu não perder a salvação, eu precisaria fazer algo, eu precisaria perseverar, eu precisaria me manter fiel. Então, indiretamente, nós podemos, quando a Escritura diz que a justificação é pela fé, a salvação é pela fé somente e não pelas obras, indiretamente fica claro que não é possível perder a salvação. Todo o mérito da salvação é do Senhor. Tudo foi conquistado por Ele na cruz. Já foi falado aqui algo sobre isso. O Senhor Jesus disse ali na cruz: está consumado. Não deixou nada para ser feito depois. E, inclusive, um escritor, né, falando sobre esse texto, ele compara exatamente isso, né? A lei, ela diz para você: faça algo. Jesus
disse, está consumado, ou seja, não há nada para fazer, está tudo feito. E é esse justamente também o ponto principal desse último bloquinho ali, dos versículos 27 a 31, quando os dividimos hoje de manhã, esse termo justificado sem as obras. Essa justificação sem as obras é caracterizante por esse trecho aqui. A pergunta no versículo 27, onde está logo a jactância? Ou seja, a vanglória, ou o motivo para se gloriar, tanto no sentido negativo como positivo. Não há motivo nenhum para você e para mim nos gloriarmos por ter alcançado a salvação, ou melhor dizendo aqui, a justificação, porque esse é o tema dos versículos anteriores, que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E essa jactância, essa vanglória, esse gloriar-se, esse motivo de gloriar-se não existe, é excluída. E aí, versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, somente pela fé. E aqueles que dizem, bom, mas na Epístola aos Gálatas, aí o apóstolo fala da importância das obras. E de fato, ali ele fala da importância das obras. E até parece talvez contraditório quando alguém lê aqueles textos de forma superficial. Mas o que Paulo ensina na Epístola aos Gálatas não é contraditório. Ali ele diz, agora, quando você é salvo, quando você já está justificado, ali você está capacitado para fazer as obras que Deus coloca no seu caminho, e essas obras são justamente a expressão exterior pelas quais alguém pode ver que a obra interior já aconteceu. E para demonstrar também de uma forma mais clara que não tem nenhuma contradição, abrimos a Epístola aos Gálatas e lemos no capítulo 2, versículo 16, exatamente o mesmo conceito que Paulo coloca aqui em Romanos. E somente depois daquilo, ele fala da importância das obras. Gálatas 2, versículo 16, eu vou ler só o versículo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Exatamente o mesmo conceito também da Epístola aos Romanos. Vers 27 lesen wir zweimal den Ausdruck Gesetz. No versículo 27, nós lemos duas vezes a expressão lei. Welches Gesetz ist gemeint? A qual lei isso se refere? Bei dem Wort Gesetz in der Bibel muss man ein wenig aufpassen. Quanto à palavra lei, quando aparece na Bíblia, a gente tem que prestar um pouco de atenção, Es hat unterschiedliche Bedeutung. porque tem significados diferentes. Eine Bedeutung, Significado, das Gesetz, was Gott auf dem Berg Sinai Mose gegeben hat. aquela lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. Eine zweite Bedeutung als umfassenden Ausdruck des Alten Testaments. Segundo significado é que a palavra lei também mostra a abrangência total do Antigo Testamento, engloba todo o Antigo Testamento. Eine dritte Bedeutung, Terceiro significado, dann meint Gesetz ein Prinzip oder ein Grundsatz, auf dem etwas geschieht. lei pode significar princípio sobre o qual algo está para acontecer, Oder ein Mechanismus wie ein Naturgesetz. ou como se fosse mecanismo comparado a uma lei da natureza, por exemplo. Ein Naturgesetz ist das hier. Esse ali é a lei da natureza. Die Erdanziehungskraft
zieht es nach unten. O canivete vai ser atraído para baixo, não vai voar para cima. Hier in Vers 27 ist gemeint Gesetz als Prinzip, als Grundsatz. E aqui no versículo 27, quando lemos a palavra lei, então o significado é esse princípio. Sonst könnten wir den Ausdruck Gesetz des Glaubens gar nicht verstehen. Porque do contrário, a gente não poderia nem sequer entender a expressão lei da fé. Paulus will deutlich machen, Rechtfertigung gibt es nur auf dem Grundsatz des Glaubens. O que Paulo quer esclarecer aqui, que justificação existe apenas baseado no princípio da fé. Oder man könnte auch sagen, der Mechanismus ist wie folgt. Ou poderia se afirmar também, o mecanismo da justificação é como se segue. Wenn Gott wahren Glauben sieht, Se Deus vê fé verdadeira, genuína, dann erklärt er für gerecht. então ele declara por justo. Das finden wir nachher in Kapitel 4, Vers 3. Isso nós encontramos no capítulo 4, versículo 3. Dann kommt Vers 28, E ali temos o versículo 28, wo Paulus noch einmal zusammenfassend feststellt, onde Paulo está concluindo, resumindo mais uma vez, dass die Rechtfertigung auf der Grundlage des Glaubens erfolgt und Que- nicht auf der Grundlage von Werken. que a justificação acontece com base na fé e não com base nas obras. Und dann geht ab Vers 29 nochmal auf eine besondere Frage ein. E ali, a partir do versículo 29, Paulo entra numa questão específica. Die Juden könnten jetzt sagen, dann ist das Gesetz doch nutzlos. Porque agora, principalmente os judeus, eles poderiam afirmar, bom, se isso é assim, então a lei não tem utilidade nenhuma mais. Darauf gibt Paulus in Vers 31 eine Antwort. E Paulo responde a isso no versículo 31. Aber vorher sagt er, wenn die Juden gedacht haben, Gott ist nur der Gott der Juden, Mas antes ele ainda nos diz que se os judeus pensavam que Deus fosse apenas Deus dos judeus und Verheißungen gibt es nur für Juden, e promessas há somente para os judeus, Rettung gibt es nur für Juden, salvação existe apenas para os judeus, dann sagt er nein. aí Paulo diz, não, não é assim. Schon im Alten Testament ist angedeutet, dass das Heil, die Rettung Gottes über die Grenzen Israels hinausgeht. Porque já no Antigo Testamento é aludido que a salvação sairia para fora dos limites de Israel. Wir wollen dazu einen Bibelvers lesen aus Jesaja 48. E para isso um versículo bíblico lá do livro de Isaías, capítulo 49, Vers 6. e o versículo 6. É o mesmo. Isaías 49, 6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, ou até aos confins da terra. Es beginnt mit Israel, Começa ali com Israel, die Stämme Jakobs aufzurichten, de restaurar as tribos de Jacó, aber dann Licht der Nationen, e depois luz dos gentios ou das nações, also über Israel hinaus, já ultrapassando os limites de Israel, dann bis an das Ende der Erde. e então até aos confins da terra. Also findet man schon im Alten Testament angedeutet, Portanto, já no Antigo Testamento se encontra alusões dass Gott auch eine Möglichkeit schaffen wird, ao fato de que Deus também criaria uma oportunidade dass Menschen aus den Nationen gerettet werden können. para que pessoas de entre as nações pudessem ser salvas. In erster Linie bezieht sich das in Jesaja 49 auf das 1000-jährige Reich. Lá em Isaías 49, isso tem uma referência primária ao reino milenar. Aber es findet auch heute schon seine Anwendung, sonst säßen wir nicht hier. Mas também já encontra hoje uma aplicação, porque do contrário, nós não estaríamos assentados aqui. So sagt in Vers 30, Gott ist
auch ein Gott der Nationen. Por isso ele diz no versículo 29, no final, que Deus também é um Deus dos gentios, certamente. Der eine Gott, Aquele Deus, kein zweiter, nem um segundo ao lado dele, nem uma multidão de deuses, der eine Gott. Und jetzt kommen zwei unterschiedliche Ausdrücke. mas temos ali que Deus é um só. E aí vem duas expressões diferentes. Der eine lautet Beschneidung aus Glauben. Aí temos a circuncisão pela fé, Und der andere Ausdruck lautet die Vorhaut rechtfertigen durch Glauben. Welcher ist deiner? Der erste, du hast den ersten Der erste, richtig. ja. Und der zweite ist neu. E aí nós temos a segunda expressão aqui, que é justificar por meio da fé, a incircuncisão. Und das hat auch ganz bewusst der Heilige Geist so formuliert. E isso o Espírito Santo, de fato, formulou assim, propositalmente. Im Blick auf Glaubende aus den Juden Com vistas a crentes dos judeus, macht deutlich, Rettung gibt es nur auf dem Prinzip, auf dem Grundsatz des Glaubens. ele explica que salvação existe apenas com base no princípio, no fundamento da fé. Der eine Gott der Beschneidung, das ist eine umfassende Bezeichnung glaubender Menschen aus den Juden. Temos ali aquele só Deus, e ele também é da circuncisão. A circuncisão aqui é uma expressão que descreve todos os salvos procedentes do povo judeu. So wie Vorhaut eine umfassende Bezeichnung für Gläubige aus den Nationen ist. Como também incircuncisão ou prepúcio é uma descrição de todos os salvos procedentes das nações. Im Blick auf die Juden liegt die Betonung darauf, auf dem Grundsatz des Glaubens und nicht auf der Basis von Werken. E ali no caso dos judeus, a ênfase está que isto é com princípio, com base no princípio da fé e não das obras. Bei den Menschen aus den Nationen, den Glaubenden, Já as pessoas das nações, aqueles crentes, durch den Glauben, und das, é por meio da fé. das meint, das Mittel, um gerettet zu werden, ist Glaube. Isso significa que o instrumento, o meio para a salvação é a fé. Und das gilt für alle Menschen weltweit. E isso vale para todas as pessoas a nível mundial. Dann sagt am Ende, könnte jemand fragen, dann ist das Gesetz doch nutzlos. E ali no final, então, ele diz, bom, então alguém poderia dizer, a lei então é inútil. Also Paulus, du stellst uns den Glauben vor und damit ist das Gesetz nutzlos. Bom, Paulo, você nos apresenta agora a fé e a lei inútil. Nein, Paulus sagt, das sei ferne. E Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Wir bestätigen das Gesetz. Antes estabelecemos ou confirmamos a lei. Was bedeutet das? E o que significa isso? Als Paulus will sagen, das Gesetz hat erstens die Funktion, Erkenntnis der Sünde zu bringen, Vers 20. Paulo ele diz que a lei tem primeiro a função de trazer o conhecimento do pecado. Versículo 20 vimos isso. Und jeder Mensch, der zur Erkenntnis seiner Sünde kommt E cada pessoa que chega ao conhecimento do seu pecado und zu Gott geht und sich bekehrt und um Vergebung bittet, e vai a Deus se convertendo, pedindo perdão, bekommt Vergebung, wird gerecht werden. recebe o perdão e é justificado. Aber was stand am Anfang Mas o que estava lá no início, bei der Bekehrung? lá na conversão, Ich sehe ein, ich bin ein schuldiger Sünder. eu preciso reconhecer que eu sou um pecador culpado. Wodurch habe ich das erkannt? E por meio de que eu reconheci isso? Das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde. A lei traz conhecimento ou reconhecimento do pecado. Diese Funktion des Gesetzes bleibt erhalten, auch in der Zeit der Gnade. E essa função da lei também continua existindo na época da graça. Und das bestätigt Paulus ausdrücklich E, Vers 31. e isso Paulo confirma expressamente com o versículo 31.